Protocolo Wolverine ou Wolverine Stack. Vamos falar hoje aqui no nosso canal Mundo Hormonal sobre o melhor protocolo que tem para regeneração e reparo de lesões, beleza? Então, daquele jeito, vamos direto ao ponto. A gente vai falar sobre BPC 157, TB500 e GHK-CU. Esse que eu considero o protocolo Wolverine, são esses três, e eu vou explicar exatamente o porquê. Vamos direto pro vídeo, solta o disclaimer, pau no gato. Então, turma, é o seguinte, tá, ó, vamos entender aqui sobre o que é o protocolo Wolverine, né? Agora, falando bem sério, tá? Isso aqui é um protocolo, é um stack utilizado de BPC 157, TB500 e GHK-CU. Algumas pessoas utilizam somente o BPC 157 e o TB500 e também chamam de Wolverine Stack, e outras pessoas usam os três aqui, mais o KPV, e chamam de Wolverine Stack também. Eu considero os três, tá? Como real Wolverine Stack, e eu vou mostrar nesse vídeo aqui o porquê. Então vamos entender primeiro ponto, tá? Sobre as questões que trazem falhas, né, na vida adulta e nos levam a desenvolver lesões, tá bom? Então a gente tem o primeiro ponto, tá? Inflamação crônica de alto e baixo grau. Isso vai trazer sempre uma sinalização ruim e constante para você. Logo, a tendência de você se lesionar num treino ou em algum outro esporte, tipo jiu-jitsu, futebol, é muito grande por conta dessa inflamação crônica que você acaba não tratando, né? Esse que é o grande problema, ok? Agora, continuando, microcirculação ruim, tá? Isso quer dizer o quê? Um tecido hipovascular, né? Quer dizer que você tá com pouca vascularização, correndo sangue e nutrientes ali, principalmente nas regiões de ligamentos e tendões, né? Logo, você tem menos nutrientes passando por ali e oxigênio, o que pode te levar também a desenvolver um problema, uma lesão. O outro ponto aqui, tá? Outra falha. Terceiro, mitocôndrias ruins, né? E o estresse oxidativo, que traz, no caso, as mitocôndrias ruins. Um ambiente celular falho, você vai ter ali menos reparo nos tecidos, tá bom? Logicamente, aqui eu tô falando sobre tecido muscular, tá? Fibras musculares e tecidos de tendões, tá bom? Falando exatamente desses tecidos aqui, não tô falando de outros pontos que a gente pode também se beneficiar desses peptídeos, tá? Aqui a gente vai abordar 100% a questão de reparo e regeneração de lesões, fechou? Então vamos entender agora aqui reparo versus regeneração. Reparo é basicamente quando você cicatriza alguma coisa, né? Então você se cortou, você tem lá o reparo, né? Você vai cicatrizar. Logo, você precisa não só do reparo, né? Você precisa também da regeneração. Então primeiro o tecido tem que se regenerar, depois reparar. O que acontece, tá? Quando você não tá com esses pontos aqui que a gente falou, esses três pontos bons no seu organismo, o reparo fica ruim. Então o que vai acontecer? Você vai ter um colágeno desorganizado no teu corpo, tá? Especificamente o tipo 3 predominante, que é o que vai participar de regeneração e cicatrização, mais rigidez, dores crônicas, aderência. A função ela vai, assim, você pode até curar, né? Resolver o problema ali, uma epicondilite que você esteja, mas volta bem mais ou menos, né? Você ainda sente uma dorzinha, uma fisgada, uma pontada, não é aquela dor que tava muito forte, mas ainda sente, sabe? Significa o quê? Que, cara, só teve ali um leve reparo, entendeu? Não rolou uma regeneração como deveria rolar para curar, para tratar o problema, né? Curar é muito forte a gente falar curar, né? Vamos falar para tratar realmente o problema e zerar o problema, tá? Regeneração, a gente tem que olhar para ela como se fosse a arquitetura mesmo do negócio, tá? Então, quando nós regeneramos um tecido, aí sim a gente tá falando de coisa boa, tá? Então, quando tem uma regeneração, porque esses três pontos, essas três falhas estão alinhadas, o que vai acontecer aqui, tá? Você vai ter o colágeno mais alinhado no teu organismo, tá? A produção correta, distribuição correta. Você vai ter mais vascularização funcional, então vai nascer novos vasos sanguíneos nas regiões inflamadas ali do teu tendão, por exemplo, e vai levar mais nutriente, mais oxigênio para o local, potencializando a cicatrização.
tá bom? Inervação integrada e a tua biomecânica acaba voltando ao melhor, né? Então, o que que acontece muitas vezes, né? Quando a pessoa só tem um leve reparozinho ali, a pessoa ainda fica rígida, né? A biomecânica dela não melhora. Ela, tipo, vai, às vezes, fazer um tríceps francês e aí ela não consegue, tipo, esticar o braço inteiro porque tá sentindo dor às vezes, ou é porque realmente a inervação está ruim, ou é porque o tendão não foi regenerado corretamente, tá bom? Isso é um ponto complicado também. Então, quando nós regeneramos, nós temos uma melhor biomecânica. Fechado? Agora vamos entender aqui, né, o famoso Wolverine Stack, tá bom? Então, basicamente, o BPC 157 ele inicia o processo, o TB500 coordena o processo e o GHK-CU finaliza o processo. Quando eu falo processo, regenerativo, beleza? Continua. Vamos falar sobre o BPC 157. Eu coloquei ele aqui como diretor de cena. É como se ele fosse o diretor do filme ali mesmo, tá? O que que ele faz? Ele modula a inflamação local, tá bom? Especificamente, esses termos técnicos aqui, pessoal, eu não vou falar porque o vídeo vai ficar muito grande e eu falo sobre esses termos nos vídeos do BPC 157, TB500, GHK. Eu falo sobre tudo isso mais tecnicamente nos vídeos a parte de cada um desses peptídeos. Depois você assista, tá bom? Não sai desse vídeo, assiste depois. Eu deixo marcado no final aqui do vídeo para você clicar, beleza? Vamos lá. BPC 157 vai modular a inflamação local, favorecer angiogênese, né? Nascer ali novos vasos sanguíneos. Melhora, no caso, também a migração e reparo em tecidos moles, tá bom? Tendão, ligamento, músculo e mucosa, ok? Por isso que às vezes a gente fala mucosa, né? Tá relacionado com o intestino, tá bom? Continuando, TB500 ou Timosin Beta 4, né? Que é o nome do TB500. Ele é o mestre das obras, né? Ele é realmente, ele é o arquiteto, é o cara que vai fazer ali, ele precisa estar no centro, ele tem que estar entre o BPC 157 e o GHK-CU. É isso, tá? Sem o TB500 não existe Wolverine Stack. Pronto. Funções. Actina e citoesqueleto vai trazer mais migração celular, só que eu explico também no vídeo do TB500, tá? Angiogênese, né? E remodelamento tecidual, ou seja, o BPC 157 ele favorece a angiogênese. O TB500 ele gera angiogênese. Diferente, beleza? E remodelamento tecidual. Logo, é uma arquitetura do tecido lesionado. Então, o TB500 realmente é o arquiteto, tá? É ele que realmente vai fazer todo o trabalho para ter ação do BPC 157 e para ter ação do GHK-CU. Fechado? GHK-CU, ele é o carinha ali, é o fiscal da qualidade, né? Então, poderia ter só BPC 157 e TB500? Poderia, mas esse cara entra aqui de uma forma linda e eu vou explicar por quê, tá? Sinalização pró-colágeno e matriz celular, ok? Então aqui você tem mais produção de colágeno necessário para você ter regeneração adequada. Lembra do que falamos aqui acima? Que quando você tem colágeno desorganizado, não tem um reparo correto? Não. Tá aqui, ó, o GHK-CU ele faz isso, beleza? Antioxidante, tá? Reduz radicais livres, o que melhora a função mitocondrial, tá? Suporte a reparo neural periférico, tá? E tecido conjuntivo, tá bom? Ou seja, vai ter um suporte de reparo junto com o BPC 157 e o TB500 no tendão, por exemplo, ligamento. Tá bom? Muito conhecido para pele, né? Que a galera usa também aí de forma tópica ou subcutânea, mas no Wolverine Stack ele entra como qualidade de reparo, beleza? Então ele é um plus muito bom, tá? Muito bom mesmo. Tem que ter o GHK-CU por conta aqui, ó, da questão do colágeno, tá? E para melhorar a parte mitocondrial também. Benefícios mais realistas, tá? Antes da gente falar das doses, beleza? Benefícios mais realistas que a gente tem desse protocolo, tá? O que dá para falar que é uma verdade aí na prática mesmo, tá? Redução de dores e edema, vindo pelo BPC 157. Melhora da amplitude de movimento e menores aderências, vindo do TB500. Melhora da microcirculação, angiogênese no caso, né? No crescimento de novos vasos sanguíneos, como já falei, vindo do BPC 157 e do TB500, e modulação de fibrose patológica e qualidade cicatricial, vindo do GHK-CU unido ao TB500. Então, se a gente pensar em uma lógica de remodelamento, regeneração, os três se completam perfeitamente, certo? Vamos para as doses, né? Vamos falar das doses, tá? Então, basicamente, um protocolo aí
pensando que você está com uma lesão chata, tá? Uma lesão chata, uma lesão aí que você fez uma cirurgia também e aí tá em processo recuperativo, a gente entra aqui, ó, BPC 157, geralmente faz a injeção no local, tá? A menos que, pô, tá doendo muito o local, não dá para aplicar no local, você aplica próximo do local. Beleza? 1 a 2 miligramas por dia durante 14 dias ou até a resolução do problema. Tá? A realidade é que ele vai acompanhar o TB500 e o GHK-Cu. Então, assim, o BPC 157, você poderia utilizar em uma dosagem de 1 a 2 miligramas por dia durante os 14 dias, que é uma dose de ataque, depois reduziria a dose pela metade e manteria durante o protocolo de tratamento, que gira em torno de 4 a 8 semanas, ok? TB500 subcutâneo, tá? Não precisa ser no local, TB500 vai agir sistemicamente falando, 5 a 10 miligramas a cada 5 dias, durante 4 a 8 semanas, tá? 5 a 10 miligramas é uma dose realista para efeito sistêmico, tá bom? GHK-Cu subcutâneo também, aplicação 300 a 500 microgramas por dia. Ai, mas eu uso 2 miligramas por dia por conta da minha pele. Tá bom, aí são outros 500, né? Aí se você for fazer o Wolverine Stack, você iria adicionar o TB500 nesse protocolo e o BPC 157 poderia manter os 2 miligramas de GHK-Cu porque você usa para questão de pele ou cabelo, ok. Mas se você não usa nenhum dos três, por exemplo, este é o protocolo Wolverine, ok? De 4 a 8 semanas também. O uso tópico nesse caso é inútil, tá? Pelo amor de Deus. Bom, galera, pensando sempre que se você tem uma lesão, o ideal é que você faça exames de imagem para ver o grau da lesão, para ver se você precisa às vezes de uma cirurgia também. É importantíssimo você avaliar também com um médico o grau da tua lesão, tá bom? E não sair por aí se automedicando, fazendo um monte de loucura, sendo que você não sabe nem o grau da tua lesão, tá bom? Isso assim, esses tipos de protocolos já são para pessoas que já têm ali um nível de conhecimento maior sobre o próprio corpo, já fazem mais exames, né? Se eu tiver qualquer coisa que eu sinta que eu tô com uma lesão, eu vou procurar lá, vou fazer um exame de imagem, tá? Para avaliar minha lesão e ver o que eu posso fazer, se eu vou precisar de uma cirurgia ou não, mas a ideia é que você evite ficar, às vezes, se automedicando sem saber o que está acontecendo, tá bom? É importantíssimo você ter isso em mente. Eu sei que a maioria faz por conta própria, mas a gente tem que sempre alertar para você não fazer uma merda, às vezes, né? Acabar ou gastando dinheiro à toa, enfim. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta se for alguma dúvida. Te vejo na próxima aula. Forte abraço, Denão Cardoso, Mundo Hormonal.